A simplificação de diagrama de blocos de sistemas de controle, ela pode ficar bastante complexa, complicada, quando nós temos diagramas de blocos muito extensos, né? Com muitas funções de transferência, muitas realimentações, né? Com caminhos para frente, para trás, o que for, né? Então, vou apresentar para vocês um método de simplificação que é computacional, né, apresentado aqui, o método do professor Shankar Bhattacharya, que ele apresentou aqui na FSM em 2018. Ele já foi professor da UFRJ, atualmente é da Texas A&M. Né, vou apresentar para vocês o método que ele nos apresentou aqui. Bom, vamos considerar como exemplo, esse mesmo exemplo que a gente simplificou, fez a simplificação usando operações de diagrama de blocos, né? Removendo o ponto de soma, fazendo realimentação e tudo mais. Então vamos ver como é que fica nesse caso utilizando o método do professor Shankar. Como é que funciona o método? Primeiro a gente tem que nomear as funções de transferência, vamos nomear elas todas de forma sequencial, como eu coloquei aqui, G1, G2, G3, G4 e G5. E as entradas e saídas também a gente nomeia, as entradas e saídas dessas funções de transferência. G1 tem entrada U1, saída Y1, né? G2 tem entrada U2, saída Y2 e assim por diante. Né? Vamos nomear de forma sequencial ali com os números para ficar mais fácil da gente aplicar o método. Então, a gente vai escrever a partir disso a equação de cada uma das entradas do diagrama de blocos. As entradas elas dependem do que? Das saídas dos outros diagramas de bloco e da referência, da entrada R, que é a entrada geral do sistema de diagrama de blocos. Por exemplo, a entrada U1, ela é o quê? Ela recebe R, recebe Y4 e também Y3. O 1, que pelo sinal negativo é menos Y3, mais Y4, mais R. Esse é o valor da entrada U1, aqui da função de transferência G1. O 2, no caso, é Y1 menos Y5. O 3 é a própria Y2. O 4 também é a própria Y2. E o 5, aqui, é a Y3. Assim a gente escreve as equações das entradas das funções de transferência. Rearranjando, a gente coloca todo U e Y para um lado da equação e as entradas do diagrama de blocos, que a única entrada é R, para o outro lado. Vai ficar dessa forma e a gente vai escrever isso de forma matricial. Com essa maneira aqui, aqui é o vetor de entradas, mais uma matriz estrutural A, vezes o vetor de saídas das funções de transferência, igual a uma matriz B estrutural. A gente chama de matriz A estrutural, matriz B estrutural. Então, essas equações que a gente obteve, a gente vai formar desse jeito aqui. O vetor de entradas mais essa matriz A estrutural vezes o vetor de saída igual a matriz B estrutural. Então, são essas equações que a gente passou aqui para a forma matricial. Por exemplo, a primeira equação está aqui, ó. O 1 mais, no caso, y3 menos y4, né? Esse aqui multiplica esse multiplica esse, igual a R, né? A segunda equação está aqui, a terceira equação aqui, a quarta equação e a quinta equação. Então, a gente obteve essas matrizes aqui, matriz A e matriz B. Né? Então, essas matrizes que definem como o diagrama de blocos ele é interconectado. Então, por isso é muito importante a gente elaborar essas matrizes aqui. Por fim, como é que o sistema resolve o problema? Para encontrar a função de transferência geral ali do diagrama de blocos. Essas equações aqui, o vetor de entradas mais A estrutural vezes vetor de saídas igual a B estrutural, vai na primeira parte aqui de um sistema de equações. Ó, aqui é 1 vezes U, aqui, mais
a estrutural vezes a saída. Ó. No caso aqui, a gente coloca nesse sistema de equações, empilha as entradas, o vetor de entradas e o vetor de saídas y. Né? Então, as equações estruturais vão todas nessa primeira parte aqui. Né? O vetor de entradas aqui mais a estrutural vezes o vetor de saída igual a b estrutural, essa primeira parte aqui. E aqui nessa segunda parte as funções de transferência, G1 até G5 nesse caso, que nós temos que y1 igual a G1 vezes U, né? y2 igual a G2 vezes U2, y3 igual a G3 vezes U3 e assim por diante. Essas equações das funções de transferência estão vindo aqui. G1 vezes U1 menos y1 igual a zero. Né? Isso daqui é a representação das funções de transferência. Isso daqui ó, é um sistema de equações do tipo ax igual a b. Bom, para encontrar a nossa saída y em função das outras variáveis, a gente precisa resolver o sistema com matemática simbólica, empregando a regra de Cramer. No nosso caso, no diagrama de blocos, a saída y é igual a y3. A gente pode ver aqui no diagrama de blocos. Y igual a y3. Essa saída y também poderia ser uma combinação linear da saída de outros blocos. Né? A gente teria que resolver para cada uma das saídas de função de transferência. Então, a saída y3 ela ocupa a linha 8 do vetor de entradas e saídas, que a gente pode ver aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui estaria na linha 8 desse vetor de entradas e saídas. Essa linha 8 é multiplicada pela coluna 8 aqui dessa matriz grande, matriz A. Então, o y3 ele é obtido através da divisão de dois determinantes. O determinante da matriz A8 sobre o determinante da matriz A. E essa matriz A8 é obtida substituindo o vetor B na coluna 8 da matriz A. Ó, a matriz A8, aqui é a matriz A aqui da coluna 1 a 7, daí a gente coloca a matriz B, o vetor B na coluna 8, substituindo, e depois a gente utiliza o resto aqui da matriz A. Então, fazendo essa substituição do vetor B em uma das colunas da matriz A, a gente tem aqui a matriz A8, que é relacionada à saída y3. Vocês podem ver mais sobre a regra de Cramer. Então, é calculado através de determinante. Esse determinante é calculado com matemática simbólica. Por quê? Porque essas funções de transferência, G1, G2, G3, G4, G5, são variáveis simbólicas, não são numéricas. A saída R também, que está dentro aqui, a entrada R que está dentro dessa B-struct também é simbólica. E para isso a gente precisa de algoritmos de matemática simbólica, de um pacote de simulação ali, computacional de matemática simbólica, de resolução. A gente pode utilizar a biblioteca SymPy, de Python, aqui, do Python. Na biblioteca SymPy eu tenho um algoritmo aqui, que eu vou passar para vocês, está disponível no Google Colaboratory. Nessa biblioteca SymPy, que trabalha com matemática simbólica, a gente pode definir com as matrizes, aqui é uma função dentro da biblioteca SymPy, definir as matrizes estruturais, A estrutural e B estrutural, que estão definidas aí. Definindo aqui qual que é a saída, que no caso foi definido a saída 2, mas podemos definir qualquer saída aqui. A gente pode calcular que ele calcula automaticamente com esse método, a função de transferência de entrada para a saída ali da y2 nesse caso. A gente coloca y3 e só definir aqui. Então vocês podem acessar isso daqui e fazer testes com isso. Né? Então está disponível ali esse algoritmo para vocês testarem. Vamos verificar aqui no algoritmo. Aqui está o algoritmo.
método Shankar, né, no Google Colab, está importado aqui. Vamos colocar a saída y3 agora e rodar o algoritmo. Ele já vai calcular G1, G2, G3 sobre G1, G2, G3 menos G1, G2, G4 mais G2, G3, G5 mais 1. Esse é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve com a simplificação do diagrama de blocos. Mas, no caso, a única entrada do usuário aqui é definir a matriz estrutural, matriz B estrutural e a saída, relacionada a qual saída Y que a gente está levando em conta aí. Certo? Então, aqui o algoritmo está funcionando. Por exemplo, vamos supor esses valores aqui de G1, G2, G3, G4, G5. E foi definido S de Laplace, é S mais 0 sobre 1, né, numerador e denominador. Então a gente consegue definir as funções de transferência em função de S também. E a função de transferência de malha fechada está exatamente igual a essa equação aqui, né? Vamos ver para essas variáveis, já plotando resposta ao degrau, como é que ficou. Então, utilizando a biblioteca de controle, né? E usando o pyplot para plotar a resposta ao degrau. Então, aqui está a resposta ao degrau unitário na entrada daquela função de transferência de malha fechada, aquele diagrama de blocos que nós tínhamos lá, esse daqui. Certo, pessoal? Então, vocês podem testar ali nesse Google Colab.